Capítulo 6 – O Destino. Nos 2 capítulos precedentes, observamos o fenômeno da personalidade humana nas suas qualidades e comportamento, conforme ela pertença ao primeiro, ao segundo ou ao terceiro dos 3 níveis evolutivos: subconsciente, consciente e superconsciente. Depois, observamos o fenômeno na sua evolução do primeiro nível ao segundo e do segundo nível ao terceiro. Vimos que, conforme o ser evolui, deslocando-se de um plano de existência para outro, a sua natureza modifica-se, transformando o seu tipo de vida e de trabalho. Assistimos, assim, ao processo de reconstrução do eu na sua subida ao longo do caminho da evolução, que o leva do antissistema para o sistema. Vimos também que o tipo de destino do ser é estabelecido pela sua posição ao longo desse caminho, conforme a altura evolutiva na qual ele está situado, pertencendo a um ou outro destes 3 níveis. Assim, vimos que há uma correspondência entre cada um dos 3 tipos biológicos e os respectivos destinos, de modo que aos 3 níveis evolutivos e correlativos tipos biológicos correspondem 3 tipos fundamentais de destino, os quais mudam com a evolução do ser. Modifica-se então a tábua dos valores e, com isso, a ética e a correlativa conduta, atingindo-se um diferente grau de conhecimento e, com isso, de responsabilidade, porque, sendo diferente a posição do ser na escala evolutiva, conforme o seu tipo, é diferente também o caminho a percorrer, o tipo de experiências úteis para evoluir, o trabalho de construção a realizar e a lei que o dirige. Temos, desta forma, apresentado até aqui o problema do destino nos seus termos gerais, estabelecendo as suas bases em relação ao tipo biológico. Dentro dessas grandes linhas que dirigem o fenômeno no seu conjunto, enfrentaremos agora o problema do destino no caso particular do indivíduo, para atingir o conhecimento do seu conteúdo também nos pormenores específicos, contidos dentro do caso geral. Não há dúvida de que o fato do indivíduo estar situado num dado nível de evolução e correlativo plano de existência, representando um determinado tipo biológico, estabelece a priori quais devem ser o modelo e as características fundamentais do seu destino. Estes elementos estão ligados entre si e assinalam o tipo de caminho que o ser terá de seguir na sua vida. Mas estas são apenas as grandes margens da corrente da existência do indivíduo, dentro das quais cada um segue um caminho próprio que representa o seu destino particular. É neste fenômeno que agora queremos focalizar a nossa observação. Para entendê-lo, é necessário, antes de tudo, estabelecer qual é o nível evolutivo e o correlativo tipo biológico, porque é dentro desse quadro geral que fica situado o destino individual do ser. Logicamente, o caminho que terá de ser percorrido por um tipo inferior não pode ser igual àquele do tipo médio ou superior, porque cada um deles, sendo movido por outros impulsos, possui reações ao ambiente e exigências evolutivas de tipo diferente. Depois de ter estabelecido tais limites do quadro geral,
que contém o caso particular do indivíduo, teremos de pesquisar para conhecer o seu destino pessoal, qual é o conteúdo da personalidade dele na sua posição atual, seja como consequência e continuação do caminho percorrido no passado, seja como preparação e antecipação do caminho a percorrer no futuro. Assim, teremos agora de voltar ao estudo da personalidade humana, para aprofundar o nosso conhecimento das leis que regem o processo da sua construção e, com isso, o desenvolvimento do seu destino individual. Será possível, então, chegar a conhecer uma coisa de importância vital, que é a técnica da construção de nós mesmos, conhecendo o método com o qual cada um pode, por si próprio, construir o seu destino. Para realizar a construção da personalidade, que representa o trabalho da evolução em nossa fase atual, a inteligência da vida usa o método da transmissão ao subconsciente, segundo o qual as experiências e soluções, havendo sido longamente repetidas, pelo fato de se terem demonstrado úteis à sobrevivência, tendem a continuar se repetindo automaticamente pela velocidade adquirida, impulsionando o ser a prosseguir na mesma direção. Assim, o que foi vivido no passado torna-se automatismo, fruto assimilado, fixado no subconsciente na forma de novas qualidades adquiridas, constituindo o que chamamos de instintos. Esse é o método pelo qual o homem, assim como os animais e qualquer forma de vida, vai sempre aprendendo com a sua experimentação e, com isso, adquirindo novas características inatas, que através de impulsos instintivos dirigem cada nova existência terrestre. Não repare o leitor se às vezes temos de repetir coisas já ditas. Isto pode ser necessário para enquadrar e iluminar novos problemas, em relação aos quais elas são lembradas, mas com diferente sentido e finalidade. Então, cada indivíduo, com o nascimento, traz consigo um impulso que o impele para uma direção já assinalada, consequência fatal das experiências realizadas e do tipo e velocidade das forças lançadas nas vidas precedentes. Este patrimônio de conhecimento adquirido no passado constitui a verdade axiomática oferecida pelo instinto. Valendo mais do que a razão, esta verdade a sobrepuja, porque representa o produto de uma experimentação prática, realizada em contato com a realidade dos fatos. A razão faz pesquisas, explorando por tentativas o novo desconhecido. O instinto permanece num terreno mais limitado, porém mais controlado pela experiência e, por isso, mais seguro. Em substância, a ciência, quando descobriu o método experimental, ao qual deve os seus mais brilhantes resultados, nada mais fez do que imitar o método já praticado pela vida para chegar à conquista do conhecimento, fator indispensável para continuar existindo. Em outras palavras, o método experimental da ciência representa, num nível mais elevado, a continuação do método experimental que a vida utiliza para construir a sabedoria, da qual o ser precisa para resolver o problema da sobrevivência. Apesar de dificultado pelas resistências do ambiente e corrigido pela reação da lei,
tal impulso tende a continuar na mesma direção, estabelecendo a base de uma vida e seu destino, que assim propenderá a se realizar na direção seguida no passado. Esta é a razão pela qual existem acontecimentos que parecem se realizar por vontade própria. O que constitui essa vontade é a velocidade adquirida anteriormente, a qual continua impulsionando na mesma direção. Os velhos hábitos constituem uma força com tendência a uma contínua atuação, segundo a lei de causa-efeito, pela qual o ser é automaticamente constrangido a colher o fruto do que semeou. O passado, tal como o quisemos viver, ressurge indestrutível no presente. Poderemos corrigi-lo com novos impulsos da nossa vontade, mas não aniquilá-lo, porque um impulso, uma vez lançado, não pode ser detido nos seus efeitos até que estes se esgotem. Eis então que conhecemos qual é o caminho ao longo do qual se desenvolve o destino de cada um. Claro que tudo isto presume a reencarnação, da qual já falamos no capítulo 4. Assim, o que acontece na vida depende do indivíduo e de como ele viveu o seu passado. O tipo de existência que nos foi dado por nossos pais e pelo respectivo ambiente é a consequência da escolha feita pelo indivíduo ao nascer, uma vez que ele foi, por lei de afinidade, levado a se aproximar dos indivíduos que possuíam qualidades afins àquelas adquiridas por ele nas suas vidas precedentes. Focalizemos as condições do indivíduo no momento do seu nascimento. Ele traz consigo, construída por ele mesmo, uma personalidade já feita, que o acompanhará por toda a vida, dirigindo-o com a forma mental adquirida e levando-o a resultados bons ou maus, mas sempre merecidos. A este dado tipo de personalidade poderão ser feitos alguns retoques, mas ninguém poderá mudá-lo completamente. Tal personalidade representa um movimento que quer continuar percorrendo a trajetória na direção estabelecida inicialmente, vencendo as resistências encontradas ao longo do caminho. Isto é verdade a respeito do nosso passado, que revive em nosso presente, bem como a respeito do nosso presente, que reviverá em nosso futuro. No início de cada vida, tudo que foi vivido no passado está oculto, gravado no subconsciente. É sobre esta base que cada nova vida continua construindo o edifício da personalidade. Assim como na ontogênese o ser resume a filogênese, ou seja, assim como o embrião, no seu crescimento, repete rapidamente as fases percorridas no desenvolvimento da espécie, o homem também, na meninice e mocidade, antes de chegar ao uso da razão, dirige-se com as qualidades gravadas no seu subconsciente, adquiridas nas vidas precedentes, repetindo rapidamente as fases percorridas no seu desenvolvimento, até iniciar, na maioridade, com o despertar da consciência, o seu trabalho da nova construção. Assim, tal como o ser na sua vida embrionária vai repetindo em resumo o seu passado fisiológico, ele também repete depois, na sua vida extrauterina, o seu passado psicológico. Trata-se de dois desenvolvimentos consecutivos, fazendo parte do mesmo processo evolutivo, que vai da matéria ao espírito,
progredindo das mais simples construções biológicas aos complexos sistemas nervosos, cerebrais, psíquicos e espirituais. Essa repetição do passado realiza-se de forma tanto mais rápida quanto mais velha é a lição aprendida, o que significa dizer mais repetida e, por isso, mais bem fixada. E, ao contrário, quanto mais a lição é recente, tanto menos ela foi repetida e aprendida, e, por isso, precisa ser mais profundamente assimilada com uma nova repetição, chegando ao ponto no qual uma lição completamente nova na vida atual deve ser vivida momento a momento, na lenta sucessão dos acontecimentos concretos. Explica-se assim o fato de haver na juventude quem se desenvolve rapidamente, revelando inteligência e qualidades superiores, porque já as possuía, tendo-as conquistado no passado, e de haver também quem, apesar da maturidade física, apresenta-se subdesenvolvido, porque ainda é atrasado e encontra-se no baixo nível evolutivo dos primitivos. Explica-se assim o fenômeno dos gênios precoces, antecipadamente superdesenvolvidos. Tais indivíduos já trabalharam nas vidas precedentes para conquistar essas qualidades, que agora reaparecem porque eles as possuem gravadas no seu subconsciente, na forma de conhecimento instintivo adquirido, assim como os outros possuem, na mesma forma instintiva, as qualidades inferiores próprias da animalidade. Desse modo, os indivíduos superdotados possuem no estado instintivo espontâneo, pois já foi assimilado no seu subconsciente, as qualidades que para os outros ainda atrasados representam o superconsciente, ou seja, uma posição mais adiantada a ser alcançada no futuro, a qual lhes é ensinada por todas as formas de civilização, mas ainda não é entendida nem aceita por eles, que por isso têm que aprender à força. Nascem assim o poeta, o artista, o cientista, o gênio, o herói e o santo. Eles são os super-homens superdesenvolvidos, vivendo em meio aos subdesenvolvidos, que os desprezam e os condenam, pois não os compreendem. É lógico que os mais adiantados, ao renascerem na Terra, encontrem em forma instintiva e espontânea, gravado no seu subconsciente, o resultado de todas as experiências já vividas por eles, como também é lógico que tudo isto, para quem ainda não evoluiu até aquele ponto, represente um superconcebível a ser conquistado no futuro. Tudo depende do caminho percorrido na subida evolutiva. Eis então que no período da juventude, o homem vai acordando e revelando a sua verdadeira personalidade, que se encontra latente, escondida no subconsciente. O ambiente terrestre oferece resistências, dificuldades e problemas para todos, mas cada um os vence e os resolve de maneira diferente, mostrando com o seu tipo de reação qual é a sua verdadeira natureza. Há, então, não somente o terreno já feito, sobre o qual se anda, mas também o indivíduo, que sobre este terreno anda como quer. E nem todos andam da mesma forma sobre o mesmo terreno, pois cada um, conforme a sua natureza, caminha de maneira diferente. Tudo depende do patrimônio pessoal
que cada um traz consigo do seu passado, definindo seus recursos e qualidades. Nenhum indivíduo nasce nu, mas traz consigo, para enfrentar cada nova vida, armazenado no subconsciente, o fruto de toda a sua experiência passada. Em sua viagem no tempo, o ser traz consigo uma espécie de mala, onde vão sendo colocadas sempre mais novas sabedorias e capacidades. Durante a juventude, ele vai abrindo e tirando desta mala as ferramentas que ali encontra para realizar o seu atual trabalho terrestre. No fim da sua vida, ele coloca tudo de novo na mala, cujo conteúdo ele pode ter modificado ou não, aumentado ou diminuído, melhorado ou piorado, conforme ele viveu, constituindo a nova bagagem com a qual ele enfrentará a vida sucessiva, e assim por diante. Cada vida é sempre uma continuação e uma consequência, não sendo possível construir senão em cima do que já foi construído no passado. É o conteúdo dessa mala que representa a parte determinística do destino, porque estabelece a base para o ponto de partida do seu desenvolvimento, constituindo aquilo que já foi e continuará a ser escrito no livro da vida, segundo o qual definem-se os impulsos já movimentados que agora querem chegar à sua realização. Eis que, chegando ao conhecimento de nós mesmos, por meio da análise das qualidades que possuímos, poderemos não somente reconstruir a história do nosso passado, período em que as gravamos em nosso subconsciente, mas também, pelo mesmo princípio, prever no futuro as consequências das outras qualidades que no presente continuamos a gravar no subconsciente. Deste modo, é possível predizer qual será o desenvolvimento de nosso destino, porque, conhecendo seus elementos componentes, identificamos as causas semeadas por nós e, com isso, os efeitos que delas não poderão deixar de resultar. A lei de causa-efeito liga de maneira inscindível passado, presente e futuro num único fenômeno em continuação. No passado, encontramos o material já adquirido, que utilizamos para construir o presente. Contudo, podemos, no presente, juntar ao velho material outro novo para construir o futuro, sempre melhor, se assim quisermos. Eis que o homem, se for bastante inteligente para chegar a entender tais princípios, poderá se tornar dono do seu destino, construindo-o à sua vontade e dirigindo-o para onde quiser. Esta análise do fenômeno nos permite atingir 3 resultados. Primeiro, analisando os elementos constituintes de nossa personalidade, através da observação das qualidades que hoje possuímos, sobretudo as mais espontâneas e instintivas, emersas do subconsciente, podemos reconstruir o trabalho realizado por nós mesmos, pelo qual elas foram gravadas em nosso ser, e desta forma saber qual o tipo de experiências vividas em nosso passado que nos levaram, como resultado, à atual estrutura de nossa personalidade, conhecendo assim o conteúdo de nossas vidas passadas. Segundo, quando conhecemos o que fizemos em nosso passado, podemos, como continuação e lógica consequência desse trabalho anterior, entender qual deverá ser o novo trabalho a realizar em nossa vida atual.
O conhecimento de nosso passado revelará qual a direção do caminho que a nossa vida tomou no desenvolvimento do nosso destino, tornando possível, assim, prever a forma na qual ele terá propensão para continuar se realizando não só no presente, como lógica consequência do passado, mas também no futuro, como lógica consequência do passado e do presente. Quando tivermos atingido esta muito mais ampla visão da vida, que enxerga o passado e o futuro, além dos estreitos limites de nosso presente imediato, será possível, agora que conhecemos o processo evolutivo da construção da personalidade, introduzir nele, onde existirem erros, os impulsos necessários para corrigi-lo e endireitá-lo, atuando de uma forma inteligente e espontânea, antes de sermos constrangidos à força, pela reação da lei, a pagar duramente com a nossa dor. Obteremos, assim, a capacidade de moldar o nosso próprio destino, tornando-nos donos dele, iluminados pelo conhecimento, ao invés de sermos arrastados como cegos pelas forças da vida. Quão imensa vantagem poder atravessar o oceano da existência em evolução, sabendo dirigir o próprio navio, ao invés de ter de ficar ao sabor dos ventos e das ondas, nas trevas da ignorância, obrigado a bater a cada passo nos rochedos do erro e naufragar para aprender, através de contínuos sofrimentos, qual é o caminho certo. Analisamos esse duro método corretivo da lei em nosso livro Queda e Salvação. Assim, para conhecer o nosso passado, é necessário conhecer o seguinte princípio da lei, abre aspas, onde hoje há uma dor, aí esteve no passado o nosso correspondente pecado contra a lei, fecha aspas. Da mesma forma, para conhecer o nosso futuro, é necessário também saber que por este mesmo princípio da lei, abre aspas, onde hoje se comete um pecado contra a lei, aí estará no futuro a nossa correspondente dor, constituindo a penitência encarregada de corrigi-lo. Fecha aspas. Dada a estrutura do organismo do todo, ninguém pode cindir a complementaridade que liga os dois elementos, culpa e sofrimento. Aprofundemos estes conceitos. Como é possível descobrir o conteúdo de nossas vidas passadas? Qual será o desenvolvimento de nosso futuro destino? Com qual lógica e através de que técnica pode-se realizar isto? Primeiro, exprimindo os seguintes conceitos por meio de letras, representando pela letra A causa, pela letra B, o efeito, pela letra X, o conteúdo das nossas vidas passadas, e pela letra C, as nossas qualidades atuais, poderemos estabelecer a seguinte proporção: A está para B, assim como X está para C. Esta expressão pode ser lida no seguinte sentido: assim como a natureza do efeito em B nos expressa a natureza da causa em A, as nossas qualidades atuais em C também nos revelam em X o trabalho realizado por nós para adquiri-las nas vidas passadas. Desse modo, será possível, avaliando os elementos que constituem a nossa personalidade atual, conhecermos o conteúdo das nossas vidas passadas, dado pelo valor da incógnita X. Segundo, exprimindo os seguintes conceitos por meio de letras.
representando pela letra A causa, pela letra B o efeito, pela letra C as nossas qualidades, condições e destino atual, e pela letra X o nosso destino futuro, poderemos estabelecer a seguinte proporção: A está para B, assim como C está para X. Esta expressão pode ser lida no seguinte sentido: assim como a natureza da causa em A nos mostra a natureza do efeito em B, as nossas condições no destino atual e as qualidades adquiridas por nós agora, com o trabalho que estamos realizando na vida presente em C, também nos revelam em X qual será, como necessária consequência, o nosso destino nas vidas futuras. Deste modo, avaliando os elementos que encontramos em nossa personalidade, nas condições de nossa vida atual, será possível conhecermos também o valor desta outra incógnita, a qual nos mostra o conteúdo de nossas vidas futuras. A chave para chegar ao conhecimento tanto de nosso passado como de nosso futuro está no elemento C, o único que podemos controlar com a nossa observação. Trata-se, então, de estudar a nossa personalidade em seus dois aspectos, tanto nas suas qualidades atuais, com as quais ela se construiu no passado, como nas suas presentes condições de vida e no trabalho que ela está agora realizando para adquirir as novas qualidades do futuro. Este estudo de nossa personalidade significa um profundo ato de introspecção, realizado através de um severo e sincero exame de consciência. O psicanalista poderá praticar este exame, dirigindo as pesquisas e ajudando o inexperiente na sua confissão. O homem inteligente poderá praticá-lo sozinho, observando em si mesmo os impulsos que o movimentam, os resultados atingidos, o tipo de acontecimentos que prevalecem na sua vida, a direção para a qual esta tende a se desenvolver, etc. O que interessa conhecer é o valor do elemento C, porquanto ele está situado ao longo de uma trajetória da qual lhe pedimos para nos revelar o antecedente e o consequente, ou seja, o nosso passado e o nosso futuro ao longo do caminho da evolução. Assim, o próprio sujeito poderá realizar um processo interior de autopsicanálise, pesquisando no seu subconsciente para ler o que foi aí escrito por ele mesmo no passado. O valor dos resultados depende da exatidão e da profundidade desse exame. O método da pesquisa para chegar ao conhecimento da incógnita X nos seus dois sentidos, isto é, em relação ao conteúdo tanto de nossas vidas passadas como de nosso futuro destino, baseia-se na observação do único elemento que temos em mãos e podemos observar, o elemento C, do qual, porém, pode ser deduzido todo o restante. Isto quer dizer que o exame deve ser completo para nos mostrar qual é o conteúdo de nossa vida atual, realizando a pesquisa em duas direções. Primeiro, observando introspectivamente as qualidades da nossa personalidade e os respectivos impulsos instintivos que emergem do subconsciente. Segundo, observando exteriormente as condições de nossa vida atual, o nosso comportamento
as nossas realizações e os acontecimentos através dos quais se manifesta o nosso destino atual. Em outras palavras, analisando o que somos hoje, por termos nos construído assim em nosso passado, e observando o trabalho que estamos realizando atualmente, com o qual estamos construindo a nossa personalidade futura, poderemos prever o destino que estamos preparando para nós mesmos amanhã. Assim, se concebermos a vida em tão mais vastos termos, indo além dos estreitos limites do seu atual trecho terrestre, poderemos enxergar um destino nosso maior, que vai amadurecendo pouco a pouco à medida que a personalidade vai se deslocando e subindo ao longo do caminho da evolução, desde o seu ponto de partida no antissistema até o seu ponto de chegada no sistema. Essas pesquisas no passado e no futuro, que parecem descobertas incríveis, tornam-se possíveis quando os horizontes abrangidos pela nossa observação estão situados além daqueles habituais e limitados de nossa vida atual, os quais, então, passam a ser concebidos como um momento de uma imensa vida maior, representada por uma trajetória que, como tal, está sujeita a uma lei própria de desenvolvimento e segue um percurso lógico. O fato de se conceber a vida e o destino como um fenômeno em evolução, no qual a lei e a lógica do amadurecimento do próprio processo estabelece a ligação entre passado, presente e futuro, nos permite descobrir também as partes que escapam à nossa observação direta, como é sempre possível fazer quando há uma trajetória da qual conhecemos apenas alguns elementos, mas cuja lei de desenvolvimento conhecemos. É possível, assim, calcular também o valor das zonas desconhecidas do fenômeno. É preciso entender que o processo da construção da personalidade é único e está canalizado dentro do processo evolutivo universal, submetido às regras estabelecidas, orientado dentro de um plano ordenado e necessariamente direcionado para um telefinalismo. Tudo isto faz parte da técnica da reconstrução do universo, da qual temos falado bastante em outros livros. A ignorância não nos deixa ver de nosso destino senão um pequeno e breve trecho, separado daquele imenso processo e isolado no vazio, enquanto tudo é lógica consequência e férrea continuação, tal como acontece com a trajetória de um projétil lançado no espaço. Neste caso, assim como no destino, a posição de cada momento está ligada àquelas posições de todos os momentos precedentes e sucessivos, estando o presente contido no passado e o futuro contido no presente. Uma vez iniciado um movimento numa dada direção, tudo tende a continuar se movimentando na mesma direção. Sem sombra de dúvida, temos liberdade para introduzir na trajetória de nosso destino novos impulsos, capazes de modificá-lo. No entanto, a lei que estabelece o percurso de uma trajetória, uma vez que ela tenha sido iniciada num dado sentido, constitui no fenômeno um impulso de tipo determinístico, ao qual todo o processo fica inexoravelmente sujeito. Com a sua livre escolha, o ser lança-se no caminho da vida numa direção ou em outra,
da qual ele depois não poderá sair senão através de impulsos diferentes, lançados por ele em outra direção. Mas até que ele realize com o seu esforço esta mudança, tudo continuará avançando na direção precedente. E mudar não é fácil. É muito difícil modificar os instintos. Eles representam uma massa lançada, que, ganhando velocidade, adquirem por inércia uma vontade autônoma de continuar sua trajetória, cuja direção não é fácil corrigir. Assim como um projétil tem a sua trajetória no espaço, calculável segundo as suas características, a personalidade também tem, no seu desenvolvimento, a sua trajetória no tempo, calculável segundo as suas características. Essa trajetória no tempo é o que se chama destino. Tanto no espaço como no tempo, tão logo aparece um movimento, tudo mais é consequência, dando origem a uma ligação entre antecedente e consequente, à qual o desenvolvimento do fenômeno fica amarrado sem saída. Esta é a razão pela qual o futuro, antes de se tornar presente, já está demarcado ao longo de uma linha que o prende antes do seu nascimento. O efeito está envolvido e enredado no seio da sua causa, assim como estão o feto no seio materno e a planta na sua semente. Tudo chega à existência por esse método de filiação, fenômeno que permite a conservação dos valores adquiridos, a continuidade no desenvolvimento e a orientação constante no caminho evolutivo, estabelecendo um estado de ordem e de organicidade neste imenso movimento de todo o universo. Assim, nada morre, mas tudo ressurge nesta contínua repetição do passado. São estes liames que mantêm em unidade a imensa multiplicidade do todo. Não há existência que não esteja em movimento, pois tudo se encontra em perene transformação, mas sempre dentro da disciplina estabelecida por tais princípios. Assim, nascemos aprisionados pelo nosso passado, como indivíduos e como sociedade, sendo constrangidos a andar de novo nos trilhos já percorridos, que continuamente escavamos no terreno da vida com os nossos pés. Agora que conhecemos a técnica do desenvolvimento de nosso destino, podemos nos perguntar qual a utilidade de saber tudo isto. A vantagem está no fato de que o indivíduo, quando tem conhecimento, deixa de ser um boneco cego como a maioria, condenada a aprender duramente através dos seus sofrimentos, e passa, pelo contrário, a saber como escolher o melhor caminho para ele. Isto significa possuir um meio para dirigir o seu destino inteligentemente, evitando assim os erros e as respectivas dores que cumprem a função de endireitá-lo. Podemos, portanto, evitar estes choques contra a lei e nos livrarmos das tristes consequências disto. Queremos a felicidade, mas para alcançá-la é necessário conhecer e seguir as leis que nos conduzem até ela, das quais esta felicidade depende. Deste modo, como já dissemos, dominaremos a arte de moldar o nosso destino, o que significa possuir a técnica da construção da nossa personalidade, sendo este conhecimento fundamental para a nossa libertação e salvação, porque ele nos permite subir para níveis de vida
cada vez mais adiantados e, por isso, mais felizes. O destino poderia ser definido como o caminho que o indivíduo percorre na construção da sua personalidade. Os resultados dependem da escolha que ele faz neste caminho, seguindo ou contrariando a lei, aproximando-se ou afastando-se dela. Agora já sabemos que há no destino uma parte determinística, representada pelo retorno e continuação do passado, a qual temos de aceitar à força. Mas há nele também uma parte livre, na qual podemos tomar novas iniciativas. Então, se o passado foi errado e hoje nos esmaga, é possível nos libertarmos dele, neutralizando-o, seja deixando que ele esgote o seu mau impulso e suportando com paciência os sofrimentos decorrentes, seja substituindo os velhos hábitos contra a lei por outros novos, de acordo com ela. Eis o que inteligentemente fazem os sábios. Já demonstramos suficientemente que o segredo da felicidade está em nos libertarmos de nosso passado inferior, abandonando a animalidade para avançar no caminho da evolução. Isto significa nos afastarmos sempre mais do inferno do antissistema para nos aproximarmos do paraíso do sistema. O segredo da felicidade está em saber mudar o nosso destino de involuídos naquele de evoluídos. Nisto consiste o processo evolutivo para o homem, trabalho que cada um tem que realizar com seu próprio esforço, para si mesmo, sozinho perante a justiça da lei, carregando todo o peso do seu passado, mas sempre com a possibilidade de se libertar dele, começando a construir a sua personalidade em sentido diferente. Eis qual deve ser o conteúdo e a maior finalidade da ética. O peso das qualidades gravadas no passado, no subconsciente humano individual e coletivo, é imenso, e é ele que dirige a maior parte de nossa vida. Qual é o nosso passado recente e o que se pode exigir de uma humanidade que ainda há pouco tempo estava mergulhada nas trevas e ferocidades da Idade Média? Tudo isto continua pronto para ressurgir do subconsciente na primeira oportunidade. E vimos o que aconteceu na última Guerra Mundial, como vemos também todos os dias o gosto que as pessoas têm para contos e crônicas de crimes. Um dos maiores perigos para a vida social é o espírito de luta, instinto ao qual o ser está fortemente apegado, porque deve a ele a sua sobrevivência, o que torna difícil apagá-lo. Pelo princípio há pouco mencionado do retorno e continuação do passado, este impulso guerreiro, que representa a parte determinística do destino, continua funcionando mesmo quando ele representa um meio de destruição universal e não mais uma defesa da vida. Com a evolução, mudam as leis que regem a vida. Assim, o que era útil pode se tornar um perigo, e o que era uma vantagem pode se tornar um dano. É dessa forma que no trabalho da evolução chegou a hora de mudar de caminho, substituindo, como já dissemos, os velhos hábitos por novos, adquirindo outros instintos. A humanidade terá de atravessar novas experiências para aprender uma lição mais adiantada, que lhe ensinará uma conduta diferente do passado, porque com a evolução estão mudando os valores e os pontos de referência de nossa ética.
No futuro próximo, o herói da guerra será simplesmente um criminoso, como é hoje quem mata outro cidadão. A vida tende a permanecer apegada aos velhos caminhos, que já foram bem experimentados e por isso são considerados mais seguros. No entanto, ao mesmo tempo, a evolução impulsiona para a subida, e tal impulso representa um elemento de renovação, pelo qual a destruição do velho e a criação do novo torna-se inevitável. É verdade que até agora a guerra foi um meio de renovação, destruindo o velho para substituí-lo pelo novo. Um contínuo bem-estar na paz é anti-evolutivo. Ela pode ser sinônimo de inércia, significando a posição de um mundo estático, que envelhece e apodrece na rotina e na repetição. Aqui, porém, não falamos de destruir a luta e o correlativo esforço criador, mas sim de abandonar essa forma involuída de luta, que não sabe atingir a renovação senão por meio da destruição. O trabalho a ser realizado na atual fase de evolução biológica continua seguindo os impulsos da luta criadora, mas tirando dela toda a negatividade que a acompanhava no passado, ou seja, tudo que é violência, agressividade e destruição. Trata-se de canalizar os velhos instintos, dirigindo-os para atividades criadoras, não destrutivas. O inimigo a ser combatido não será mais o vizinho, mas sim os males que atormentam o mundo. Descobriremos então que a paz tem também um aspecto positivo e não somente aquele negativo, como vimos. É assim que poderemos ter uma paz maravilhosamente dinâmica e criadora, cujo produto não será a decadência na inércia, mas sim a construção do bem de todos. Este será o conteúdo das guerras do futuro. É maravilhoso observar que o homem é constrangido a subir à força pelo impulso evolucionista. Com o desenvolvimento da inteligência e o progresso científico, a técnica da guerra transformou-se a tal ponto que ela não será mais possível. Assim, a mente humana, apesar de se movimentar na direção materialista, produziu, sem querer, condições de vida nas quais o pacifismo e o colaboracionismo evangélicos, pregados em vão por milênios, terão agora de se realizar se a humanidade quiser sobreviver. O instinto de conservação exigirá a realização daquilo que até hoje foi utopia. E os atávicos produtos do subconsciente terão de se modificar, gerando novas qualidades, porque experiências apocalípticas estão prontas para corrigir os velhos instintos, ensinando uma nova lição. Todo o processo evolutivo realiza-se com esse método da substituição do velho pelo novo por meio de novas experiências, que fixam no subconsciente novos hábitos e qualidades no lugar das velhas. É assim que as leis religiosas e civis procuram fazer do homem um ser civilizado, educando-o na ordem da vida social. Aparece então a luta dos instintos do animal, impressos no subconsciente, contra essa nova lição que eles não querem aprender. Tais instintos representam a sobrevivência do passado, que volta, rebelando-se para não ser destruído. Vemos, portanto, que a ética constitui uma luta entre a luz e as trevas, entre o futuro e o passado. Isto resulta, por um lado, no esforço do indivíduo para se evadir de todas as leis,
e, do outro lado, na luta das autoridades para obter obediência, as civis por meio da polícia e das cadeias, e as religiosas por meio dos diabos e do inferno. Assim, as leis, teoricamente ótimas, não podem chegar à sua realização prática senão em forma torcida, transformando-se para se adaptar às exigências do subconsciente das massas, pois esta é a força que mais se impõe na realidade da vida. As religiões, cuja função é trazer para a realização prática os princípios superiores, situados acima do nosso nível biológico, estão constrangidas a levar em conta esse fato da resistência do subconsciente, ao qual elas têm que se adaptar, respeitando as suas exigências fundamentais, porque esta é a primeira condição para a obediência das massas, sem a qual as religiões ficariam como teoria abstrata fora da vida. Assim, o que se encontra nos fatos é um produto híbrido, no qual céu e terra se misturam no resultado do embate entre o ideal e a animalidade. Desse modo, a prática é diferente da teoria, de modo que a pregação é uma coisa, mas a vida vivida é outra, bem diferente. Então, os princípios superiores das religiões acabam sendo aplicados como exigem os instintos inferiores da animalidade. Aparecem assim, no seio das religiões, o fanatismo, o sectarismo, a intransigência, a perseguição, etc. O resultado, portanto, é que o subconsciente das massas vence e os princípios superiores perdem. Isto porque as grandes verdades reveladas pertencem ao céu e descem dele até a terra, onde a animalidade está bem radicada no seu ambiente natural, no qual é necessário, a fim de permitir a realização daquelas verdades, o consentimento das massas, que na terra, pela força do número, são bem poderosas. A involução da maioria impõe-se a tudo em nosso mundo, e não há nada que lhe possa escapar. Com estas observações, vamos explicando muitos fatos dos quais, de outro modo, não poderíamos entender a origem, o sentido e a finalidade. A utilidade de tudo isto está no fato de que tal conhecimento nos permite nos dirigirmos conscientemente no caminho de nossa evolução, pois nos fornece a técnica da construção de nossa personalidade. A nossa vida adquire, então, uma significação superior, que a orienta para o ponto final e resolutivo do processo evolutivo. O conteúdo da vida é um processo de experimentação progressiva, que deixa uma marca perene no subconsciente, como uma espécie de fita de gravação e armazenagem, onde o patrimônio experimental adquirido vai se acumulando na forma de conhecimento e qualidades. Assim, o nosso eu, por essa ininterrupta registração, continuamente sedimentada em suas camadas profundas, constituídas pelo subconsciente, vai cada vez mais se enriquecendo, dilatando-se, aperfeiçoando-se e assim aproximando-se da sua meta, que é o sistema. Então tudo o que nos acontece na vida não é mais um enigma, deixando de ser um impenetrável mistério de Deus. No entanto, o homem atual ainda procura explicações no acaso, culpando isto ou aquilo, sem entender nada das verdadeiras causas de um dado desenvolvimento do seu destino.
Continuemos a aprofundar este assunto, observando outros casos para entender o seu significado. Com que sabedoria o homem se dirige nas suas ações antes de desenvolver as suas qualidades racionais? Tal como os animais, ele se dirige pelo instinto. Isto acontece com todos os subdesenvolvidos, sejam eles animais ou seres primitivos. Tudo depende do nível de evolução atingido. Este período infantil pode ser superado desde a primeira meninice em indivíduos superdesenvolvidos, como também pode suceder que não seja superado nem sequer na velhice em seres atrasados. Ser dirigido pelo instinto, como já frisamos, quer dizer funcionar obedecendo cegamente aos automatismos adquiridos nas vidas precedentes, repetindo o que foi gravado no subconsciente pela experiência passada. Somente depois de ter atravessado esse período de repetição automática instintiva, que resume rapidamente o passado, o indivíduo inicia, na fase consciente, o trabalho de continuar construindo a sua personalidade. É no período da maturidade que o indivíduo, como se acordasse de um estado de sonho no qual ele era dirigido pelo subconsciente, desperta para um estado consciente e toma iniciativas novas, continuando o trabalho de construção da sua personalidade, realizado no passado e armazenado no subconsciente. Este é o período dinâmico das novas experiências, constituindo a fase ativa da exploração e assimilação. Trata-se da viagem do eu, que se lança para fora no mundo exterior, onde encontra choques, digerindo e assimilando impressões. Assim, o gasto de energia de que são ricos os jovens acaba produzindo a sabedoria da velhice. A carga de dinamismo transforma-se em psiquismo. Esta é a função da vida no seio do fisiodínamo-psiquismo que constitui a evolução. Poderíamos, assim, definir o fenômeno biológico como um processo de transformação da energia em conhecimento, pensamento e inteligência. Então, o fenômeno biológico representa o trecho dinâmico psíquico dentro do transformismo físico-dinâmico-psíquico, que é o percurso da evolução. A sabedoria da velhice é o equivalente psíquico dos valores dinâmicos da juventude. Nada se destrói, tudo se transforma. Quando o indivíduo, por ter experimentado bastante, tem as suas energias esgotadas, ele está rico de novas qualidades, as quais valem o que ele perdeu como energia. Na velhice, o consciente adormece, cristalizando-se de novo na inércia, mas o seu trabalho de toda a vida ficou filtrado no subconsciente, do qual estará sempre pronto a ressurgir no futuro para dirigir o ser automaticamente, enquanto o consciente não estiver acordado para fazer o trabalho de continuar a construção realizada no passado. Este período ativo, no qual o eu está acordado no consciente, constitui aquele em que é possível realizar o esforço da subida e progredir no caminho evolutivo. Os outros períodos têm funções diferentes, servindo para descanso, compreensão, reorganização e assimilação profunda. Esta fase de consciência acordada na vida é a mais independente do determinismo do subconsciente,
constituindo-se não mais de repetição automática, mas sim de livre iniciativa do novo. É neste período que o livre-arbítrio pode funcionar melhor, sobrepondo-se ao instinto para corrigi-lo. Durante esta fase, descarrega-se a energia vital da juventude, que existe para essa finalidade, dando origem a uma nova construção. Trata-se de uma imensa reconstrução que vai do antissistema ao sistema. Nisto consiste o processo da evolução. Cada vida representa um passo para frente. O desenvolvimento deste processo poderia ser expresso por uma linha em forma de onda, na qual temos um trecho de descida no período da velhice até a morte e um trecho de subida depois da juventude na plenitude da maioridade, no qual é alcançada uma altura superior àquela atingida na vida precedente, de modo que o resultado final de todo o movimento ondulatório é uma ascensão contínua. Então, neste processo de reconstrução da personalidade, o período verdadeiramente ativo como ascensão evolutiva é a fase consciente da vida, em que é possível a livre escolha e na qual se está acima dos instintos, livre do retorno automático do passado. Depois desse período, tudo cai nas engrenagens da lei, que se apodera dos resultados do trabalho executado naquela fase consciente e os dirige fatalmente para as suas consequências, até que o contínuo transformismo amadureça outro período de vida ativo e consciente, no qual, baseando-se naquelas consequências, continua o trabalho da construção da personalidade. O desenvolvimento desse processo evolutivo poderia ser expresso também pela abertura de uma espiral, como encontramos descrito no volume A Grande Síntese, no capítulo 25, figura 4, que representa o desenvolvimento da trajetória típica dos motos fenomênicos. O período dinâmico consciente do trabalho construtivo da idade madura, no qual se realiza a subida evolutiva, é representado pelo trecho de abertura da espiral, que expressa o caminho de expansão ascensional da evolução. O trecho oposto de contração involutiva da espiral, que recua um pouco para trás, fechando-se sobre si mesmo, representa o período de involução e inércia da velhice, no qual tudo o que foi vivido desce ao subconsciente, onde permanece gravado para o indivíduo como lembrança do passado, que ressurgirá amanhã. O fato de que o indivíduo, no início de sua nova vida, até atingir a maioridade, é dirigido pelo conteúdo gravado em seu subconsciente, é representado pela reabertura da espiral, percorrendo em subida, na juventude, o trecho que na precedente velhice foi percorrido em descida, mas acrescentando a ele um novo trecho em subida, que constitui o trecho conquistado a cada vida no caminho progressivo da evolução. E o processo continua assim, de modo que por esse jogo alternativo de expansão e contração, no qual cada expansão é sempre maior e cada contração é sempre menor, pode-se realizar o processo evolutivo, que vai do antissistema ao sistema. Poderíamos perguntar então por que sempre se repete a fase de contração e retrocesso.
Ou, em outras palavras, por que existe a velhice? Tais resultados são produzidos pelo impulso do antissistema, dirigido no sentido negativo, destrutivo e antievolucionista, que funciona como freio do progresso em subida, porque desejaria paralisá-lo. Este impulso do antissistema triunfa com a morte do ser, mas apenas temporariamente, porque há também o impulso oposto, realizado pelo sistema, que logo ressurge e por sua vez prevalece, desenvolvendo-se em cheio com uma nova vida. A revolta gerou o dualismo, que divide o universo em duas partes, sistema e antissistema, em luta entre si. Por isso, a evolução é trabalhosa, precisando, para se realizar, do esforço do indivíduo a fim de vencer a resistência do antissistema, que quer o reino do antideus e não de Deus. Tais problemas da personalidade humana não podem ser resolvidos isoladamente, como desejaria a ciência, mas somente em função da solução dos maiores problemas do conhecimento. O subconsciente representa o passado da evolução, o lado da inconsciência, as trevas do antissistema. O consciente representa o futuro da evolução, o trabalho de construção da inteligência, a conquista da luz do sistema. Podemos agora entender por que a nossa existência alterna-se entre a vida e a morte, duas formas opostas e em luta uma contra a outra. Este conceito, que significa reencarnação, baseia-se na própria estrutura dualista do nosso universo e na íntima natureza do fenômeno evolutivo. Eis porque o nosso eu, alternando entre a posição de vida, acordado no consciente, e a posição de morte, adormecido no inconsciente, oscila entre um estado de luz e outro de trevas, conforme vença e prevaleça o sistema ou o antissistema, fontes de dois impulsos opostos. Podemos assim entender a substância da evolução. Trata-se de um processo que, indo do inconsciente ao consciente, cumpre o trabalho de destruição do inconsciente e de reconstrução do consciente, consistindo na conquista da consciência, ou mais exatamente, na reconquista da consciência originária. Por isso vivemos experimentando para despertar do sono da inconsciência, fruto da queda. Esta é a razão pela qual a vida vai do subconsciente ao consciente e ao superconsciente, saindo do mistério para chegar ao conhecimento, prestando-se para o desenvolvimento da inteligência. O livre-arbítrio que cada um possui é proporcional ao nível de evolução por ele atingido, pois depende da medida na qual o ser possui consciência, inteligência e conhecimento. O grau de liberdade do ser depende da sua evolução. Assim, quanto mais evoluído é o ser, mais livre ele está do determinismo com o qual a lei dirige os cegos involuídos, liberdade que só é possível quando surge a necessária consciência para se autodirigir. De tudo isto, segue-se que quanto mais o ser evolui, tanto mais vastos e longos são para ele os períodos de consciência, nos quais se existe no estado desperto, e tanto mais restritos e curtos tornam-se para ele os períodos de inconsciência,
como a velhice, a meninice e a fase de sono na morte. De fato, vemos as almas superiores ficarem com a mente acordada até a velhice, e quando se encarnam, acordarem já desde a primeira meninice, mais cedo do que é comum, constituindo os gênios precoces. Com a evolução, aumenta a zona da consciência e diminui a da inconsciência. É a extensão dessa zona, num sentido ou no outro, que nos revela o nível de evolução atingido pelo indivíduo. Na velhice, há para todos um regresso involutivo, no qual a personalidade, como que se enrolando, fecha-se em si mesma, encerrando dentro de si os resultados do trabalho da sua vida atual. Depois chega a morte, o silêncio, a vida introspectiva, como compensação da sua parte inversa e complementar extrovertida, que também chamamos de vida. Quanto mais o indivíduo é primitivo, tanto mais poderosa e real é a vida física, e tanto mais fraca, misteriosa e irreal é a vida espiritual. Quanto mais o ser é adiantado, tanto mais ilusória é a vida terrena e tanto mais poderosa, real e viva é a vida extracorpórea depois da morte. Por isso, o primitivo julga como irreparável a perda da vida física e luta desesperadamente para conservá-la, enquanto o evoluído possui a sensação de que a morte não o atinge, porque não apaga o seu estado de consciência desperta, no qual ele fica vivo apesar da morte. Ao iniciar uma nova vida, o eu, que na velhice enrolou-se sobre si mesmo, fechando-se no subconsciente, desenrola-se na meninice e juventude da nova encarnação, assumindo como ponto de partida da nova vida aquele que foi o ponto de chegada no fim da vida precedente. A conclusão do processo é a conquista da imortalidade. Este é o resultado final da evolução. E imortalidade, de fato, nada mais é senão um estado contínuo de consciência desperta, com conhecimento da própria existência e da existência dos outros, no qual a mente percebe e a inteligência entende. Potencialmente, tudo o que existe é eterno, indestrutível, imortal. Assim, também os primitivos são imortais, mas não sabem disso, porque com a morte perdem a consciência, que os faz sentirem-se vivos. Tudo depende da própria capacidade de perceber, de acordo com o grau de sensibilidade atingido. Quem não sabe sobreviver à morte, senão em estado de inconsciência, está morto, porque não sabe que ainda está vivo. Esta inconsciência também é imortalidade, mas decaída na matéria e em tudo o que ruiu no antissistema, invertida ao negativo, como vida imobilizada na inconsciência da morte. A verdadeira imortalidade é aquela que a evolução realiza, levando o ser até o sistema, erguendo-o da matéria até o espírito, despertando-o do estado de inconsciência próprio do antissistema para o estado de consciência próprio do sistema. Então, a sensação da sobrevivência como capacidade de introspecção no período de desencarnado depende do grau de desenvolvimento de consciência atingido pelo indivíduo. Por isso, esta capacidade não é igual para todos, como não é igual também
o poder de orientar a sua nova vida e se autodirigir no caminho da evolução, que, pelo fato de ser conquista de consciência, também é conquista de autonomia de existência. É lógico que a capacidade de introspecção, pelo fato de ser um ato consciente, não pode aparecer senão quando o indivíduo está suficientemente maduro. Para os primitivos, prevalece o determinismo da lei, que se encarrega, com seus impulsos, de despertar quem ainda se encontra em estado de inconsciência. E que estes sejam despertados não é apenas a vontade da lei, mas também é bom para eles. Eis então o que acontece. No período da vida, todas as experiências ficam registradas no subconsciente, como numa fita. Ao desencarnar, o ser transporta essa gravação para a outra forma de vida, que chamamos de morte, e pode observar os registros gravados. Oposta e complementar à precedente, essa é a fase de decantação e filtragem, de digestão e assimilação, de interpretação e compreensão, trabalho que antes, no meio da luta, não podia ser feito. Essa nova operação será tanto mais profunda e perfeita quanto mais o ser for evoluído. O fenômeno fundamental que permanece constante, ligando uma vida à outra, é essa assimilação nas profundezas do eu em contínuo crescimento. Vemos então que o nosso conceito de subconsciente é muito mais vasto e completo do que o da psicanálise atual. Assim como acontece no tronco de uma árvore, cada vida sobrepõe uma nova camada às precedentes, que nos contam toda a história daquela existência. Cada um leva consigo o livro em que tudo foi escrito, o qual não pode ser apagado, mas pode ser lido, e a psicanálise do futuro será capaz de fazer esta leitura. Cada qualidade, impulso ou movimento no presente nada mais é senão a consequência de tudo o que foi vivido no passado. Só poderemos compreender a nossa vida se a encararmos neste seu vastíssimo sentido, que a abrange em todo o seu caminho evolutivo. Estamos presos pelas consequências do nosso passado. Somos o que somos porque assim nos construímos nas vidas precedentes, não nos sendo possível sair de nossa forma mental já feita, pois ela é o único instrumento que possuímos para entender e julgar. A nossa sabedoria atual é filha da escola que a ensinou para nós. Tal é a história da formação e da presença dos instintos. Existem na natureza humana verdades fundamentais que, pela sua evidência, não precisam de demonstração para serem entendidas e admitidas, sendo aceitas de forma axiomática por todos. Mas por que isso? Como é que todos espontaneamente concordam nestes pontos? Isto acontece porque tais verdades ficaram impressas no subconsciente como fruto das experiências passadas. Muitas das ideias que dirigem o mundo não são fruto de lógica e raciocínio, mas sim de impulsos instintivos do subconsciente. Então, muitas vezes, não é o racional que dirige a nossa vida, mas sim o irracional, do qual agora conhecemos a origem e o profundo significado. Assim,
há verdades axiomáticas tão profundamente enraizadas na mente humana que ninguém as pode abalar. Elas são as mais antigas, confirmadas pela experiência como indispensáveis à sobrevivência, sendo básicas para a existência. E estas grandes verdades elementares, construídas pela vida nos níveis biológicos inferiores, continuam vigorando também no plano humano, dentro da mente racional, apesar da inteligência e do conhecimento do homem. No caso dos involuídos, que não possuem ainda uma consciência para se dirigirem, quem os impulsiona pelo caminho certo para o seu futuro é o pensamento e a vontade da lei. Não é ao acaso que o ser tem que progredir, mas sim ao longo de um caminho já assinalado, porque a evolução vai de um universo tipo antissistema para um universo tipo sistema. O caminho já está marcado, pois trata-se de endireitar o que se emborcou com a queda, e isto significa ter de percorrer em subida o caminho que em descida foi percorrido na fase de involução. Assim, o crescimento do eu pode se realizar automaticamente também nos níveis inferiores, como no caso da matéria, das plantas e dos animais, nos quais ainda não existe uma consciência que possa dirigir-se por si própria. O caminho a percorrer já foi assinalado no período da descida involutiva. Trata-se agora de percorrer o mesmo caminho, mas na direção oposta, em subida ao invés de descida. Não somente já estão marcados o ponto de partida e o ponto de chegada, mas também a trajetória da evolução, que os liga, unindo-os no mesmo processo. Não é possível uma conquista do nada, um caminho sem uma direção e uma meta. O tipo de desenvolvimento da existência do ser já está escrito na lei, de modo que o percurso não pode ser senão um caminho de regresso, cumprindo o trajeto do antissistema para o sistema. Seria absurdo pensar que o processo evolutivo tivesse de ficar ao dispor das capacidades de compreensão do ser. O conhecimento somente aparece quando o ser, merecendo pelo seu esforço de percorrer o caminho, está bastante adiantado. O surgimento da consciência é um efeito e não a causa do amadurecimento. E, de fato, vemos em nossa própria vida que o destino simplesmente atua, sem nos explicar o porquê de sua ação, cuja razão cabe ao indivíduo encontrar. Porém, o indivíduo não poderá encontrá-la senão quando se tornar bastante evoluído para entender qual é, com relação a si próprio, a vontade da lei, que assim, nada podendo explicar, o fustiga continuamente até ele entender. Observemos ainda outros aspectos do problema da personalidade humana e do destino. A diferença entre o evoluído e o involuído é que só o evoluído dirige conscientemente a sua vida. Esta é uma sabedoria que o ser tem que conquistar com seu próprio esforço, como faz o menino para aprender a andar, caindo, levantando-se e caindo de novo. Mas aonde o conhecimento do ser não chega, automaticamente funciona a lei, que o leva na sua corrente. Assim, quando o ser tenta se afastar dela com seus impulsos errados,
Procurando desvios, a lei o corrige com a dor. Com tal método, ele acaba, por fim, aprendendo a se manter dentro dessa corrente e a segui-la, acompanhando seus impulsos, movimentando-se na mesma direção deles e não contra. Então o progresso, em vez de se realizar pelo choque contra a reação da lei, que se opõe às tentativas erradas, toma uma forma muito mais fácil e rápida, porque a evolução não é mais freada pela luta entre dois impulsos opostos, mas sim sustentada e estimulada por dois impulsos que concordam e se somam, o impulso da lei e o impulso do ser. Temos falado bastante destes dois tipos biológicos, o evoluído e o involuído. Eles representam dois extremos, entre os quais há vários tipos intermediários de indivíduos e destinos. Cada um, então, apesar de estar ligado às leis da grande corrente que arrasta a todos, pode percorrer o caminho da vida de maneira diferente, particular a ele, continuando a seguir o caminho da sua vida precedente conforme o construiu no passado. Na juventude, ele abre a mala que contém os instrumentos colocados ali por ele no fim da vida precedente, e tal como os encontra, ele os utiliza na sua nova vida. Trata-se dos seus instintos, impulsos e qualidades de todo gênero. Nesta altura, poderia surgir uma dúvida, a qual deve ser esclarecida. Como, em meio a tantos outros, progredindo juntos dentro de uma mesma lei geral que os abrange, pode cada destino se desenvolver livre e completo no seu devido caminho, sem ser torcido pela proximidade dos outros? E temos, de fato, muitos destinos diferentes, que se desenvolvem um perto do outro, mas cada um seguindo o seu caminho particular, conforme a lei do seu desenvolvimento. Como, então, nesta rede, permanecem separados os fios condutores de tantos destinos, seja ele de amor ou de ódio, de bondade ou de maldade, recebendo cada um aquilo que merece segundo a justiça, sem que dela ninguém possa fugir. Deus não pode permitir que seja violada a justiça da lei, segundo a qual cada um pode semear e colher somente no próprio terreno, o que significa receber apenas conforme os seus méritos e culpas, sem que ninguém possa interferir no terreno que não é seu. E como é possível que tantos destinos diferentes, ao invés de se emaranharem no caos, acabem construindo em conjunto, tal como numa tapeçaria, um desenho coletivo maior, no qual aquele menor de cada indivíduo separadamente se encaixa e se cumpre? Como é possível para a rigidez da lei de causa e efeito, caracterizada pelo seu férreo encadeamento, no qual se baseia o desenvolvimento de nosso destino, conciliar a necessidade de convivência recíproca entre destinos assim entrelaçados? E tudo isto sem que um destino cometa qualquer violência contra a liberdade dos outros, impondo-se à força. Se pelo princípio de justiça, o pagamento das consequências, sem possibilidade de confusão, empréstimos ou escapatórias, atende a uma necessidade absoluta, então cada um tem que assumir plenamente as suas responsabilidades em relação ao seu próprio livre-arbítrio, sem que qualquer outra pessoa
possa ser responsável em seu lugar. Cada um tem que pagar pelas suas culpas e não pelas dos outros, assim como tem que ser premiado pelas suas virtudes e não pelas dos outros. Segundo a justiça de Deus, tudo o que nos acontece na vida deve ter sido merecido por nós. Logo, a causa deve estar em nós mesmos. Portanto, é em nosso passado que temos de procurá-la, e não nos outros. Observando como se processa a evolução, vemos que ela procede por tentativas. E assim acontece porque o seu caminho é percorrido por um ser ignorante, que justamente através da sua experimentação está conquistando o conhecimento. Essas tentativas representam uma incerteza de oscilação nas experiências. No entanto, a amplitude delas está contida dentro do trilho pré-estabelecido pela lei, que dirige o plano geral de desenvolvimento do ser. Trata-se, então, de uma amplitude limitada da liberdade de cometer erros, confinada dentro de uma ordem maior, estabelecida pela lei, a qual, se os admite, logo os corrige e os endireita pela dor. Eis então que em cada ação do indivíduo concorrem juntos 3 impulsos ou elementos. Primeiro, a ignorância do indivíduo, da qual derivam a incerteza das suas tentativas e os seus erros. Segundo, o rigor da lei causa-efeito, pela qual o indivíduo está sujeito às consequências do seu passado. Terceiro, a liberdade do ser para tomar novas iniciativas, sobrepondo novos impulsos aos velhos, os quais, porém, limitam esta liberdade enquanto não se esgotarem. Há, portanto, no cumprimento de um destino, uma tendência que, apesar de irresistível, é ao mesmo tempo suscetível de se adaptar ao ambiente, ao momento e à pressão dos impulsos dos outros destinos, que também querendo se realizar, vão se desenvolvendo juntos. No cumprimento de um destino, há uma necessidade absoluta de realização, mas não se trata de algo rígido e mecânico, e sim de uma vontade contínua que exerce uma pressão constante e implacável, tendendo e estando sempre pronta a se realizar, tão logo o ambiente permita. Tal vontade funciona por tentativas, mas age com tenacidade, sempre aproveitando toda e qualquer oportunidade. Eis então que na férrea atuação da lei causa-efeito permeia uma elasticidade de adaptação às circunstâncias do momento. Se não encontrar logo as condições para se descarregar, a pressão dessa força continuará esperando a oportunidade, mas nessa espera ela irá se concentrando progressivamente, comprimida cada vez mais pela falta de desabafo. Assim, aquela força continuará impelindo com cada vez mais urgência, sempre no mesmo sentido estabelecido pela lei causa-efeito, até que explodirá, conseguindo se transformar em realidade no fato concreto. Uma vez que o indivíduo, com o seu livre-arbítrio, lançou tais forças, elas automaticamente caem no domínio da lei, que as canaliza, conforme seus princípios, em caminhos dos quais elas não podem sair, tendo que segui-los até o seu esgotamento. E o indivíduo fica amarrado a estas forças, pois elas fazem parte do sistema de forças que constituem a sua personalidade.
É assim que o passado está dentro de nós, amadurece conosco, define o trajeto de nosso destino e nos acompanha no presente e no futuro, ajudando-nos ou nos perseguindo conforme houvermos merecido. O princípio de justiça fica respeitado na realização de um destino, porquanto o destino depende da escolha que o indivíduo faz entre tudo o que encontra no seu ambiente e do uso que ele faz de tudo isto, à semelhança de uma doença, cuja manifestação depende da predisposição clínica do ser e também do próprio ambiente microbiano geral. A culpa está na fraqueza congênita, que é consequência do passado e estabelece uma predisposição para determinados ataques, constituindo uma atração que representa um convite a determinados tipos de agressões. O que nos faz sair vencidos ou vencedores são as consequências do nosso passado, na forma de nossas qualidades. Assim, as forças que o indivíduo movimentou no passado com a sua personalidade, agora o dirigem para preferências instintivas que orientam e governam a sua vida. Das mesmas coisas e no mesmo ambiente, indivíduos de natureza diferente podem fazer um uso diferente com resultados diferentes. Assim, cada um paga pelas próprias culpas e não pelas culpas dos outros, sendo cada um premiado pelas próprias virtudes e não pelas virtudes dos outros. É assim que tantos destinos diferentes, embora enredados no mesmo ambiente, podem se realizar juntos uns ao lado dos outros, sem se misturarem, cada um recebendo conforme o próprio merecimento. Isto é possível porque o impulso do qual depende o nosso destino é provido de elasticidade e adaptação, constituindo ao mesmo tempo uma poderosa vontade de se realizar, o que significa uma tendência e pressão constante, que não pode deixar de atingir o seu objetivo. Final do capítulo 6.